Estão vendo essa thumbnailzinha aí? Bom, com base nesse videozinho aí do Boulos, 5 pontos sobre o golpe, que eu quero aqui fazer alguns comentários. Basicamente, o que o Boulos disse nesses 5 pontos? Eu concordo em muita coisa que o Boulos falou ali, mas acho que é uma avaliação um tanto quanto otimista e que, embora ele tenha razão quando ele diga que nós não podemos ficar com medo, porque o medo vai nos paralisar na situação e é o que o Bolsonaro quer, por outro lado, nós também não devemos afastar qualquer tipo de ameaça. A conclusão do Boulos é que nós devemos ocupar as ruas, né? Combater o discurso golpista do Bolsonaro com o discurso da pauta econômica, eu concordo com isso, e devemos ocupar as ruas para evitar um golpe. Eu também concordo com isso. Mas eu discordo quando ele afasta completamente possibilidades, com base na avaliação que ele buscou de alguns elementos. Mas vamos lá. O primeiro elemento que ele diz é o seguinte, e eu concordo. Bolsonaro está flertando com o golpe, tá instigando, tá fazendo reuniãozinha com o embaixador, tá atiçando seus militares cães de guarda, porque tá desesperado. Ele não tá apenas com medo de perder as eleições, ele tá com medo de perder as eleições e ser preso, ter seus filhos presos. Esse é o medo do Bolsonaro e é uma situação concreta, é real, é possível isso. Neste ponto eu concordo com a avaliação do Boulos. Ele tem que partir para o tudo ou nada, porque ele não tem alternativas. Agora ele está numa situação de ou vence as eleições, ou consegue um golpe de Estado para vencer no tapetão, ou o risco dele parar em cana é muito grande. Então, concordo com o Boulos nesse ponto aí. Bolsonaro está fazendo isso porque está desesperado. Ok. Aí ele vai dizer o seguinte, que o êxito de um golpe depende, tá, do apoio das Forças Armadas. Tá? Sim, concordo com ele, mas aí ele vai dizer que não há esse apoio porque as Forças Armadas não estariam dispostas. E ele vai usar como argumento o quê? Ele vai dizer, olha, vocês lembram lá o 7 de setembro do ano passado, quando ele tentou e percebeu que as Forças Armadas não estariam dispostas a comprar essa briga. E aí eu vou concordar, porém, em partes, porque eu também acho que as Forças Armadas não estão dispostas a comprar essa briga. Porém, alguns generais estão. E a minha avaliação é a seguinte, não há necessidade de que as Forças Armadas estejam dispostas a comprar essa briga. Basta que os generais responsáveis por conduzir esse governo estejam dispostos. Porque assim como a burguesia, em grande parte, fica em compasso de espera, os militares também ficam em compasso de espera. Alguns são mais ativos, porque estão mais diretamente envolvidos. E assim como Bolsonaro, também tem contas a pagar, tem ajustes a fazer, tem contradições para lidar. Esse governo é um governo militar. Quem carregou o piano nesse governo foram militares. E todos os eventuais crimes existentes nesse governo têm as digitais de alguns militares. Então esses militares também podem estar atuando para salvar o próprio pescoço. Vamos pensar, por exemplo, no general Pazuello. É evidente que é possível que exista crimes do Pazuello na sua gestão do Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19. Ele pode, sim, vir a ser responsabilizado. Mas não só ele, outros generais. Então vejam, eu acho que aí é um ponto onde nós devemos ter algum cuidado. Este governo é um governo militar, não é um governo do Bolsonaro. Bolsonaro é um testa de ferro, é um para-raios e foi um atalho para que esses militares que carregam esse governo voltassem ao governo, voltassem ao poder. E eles não estão dispostos a abrir mão disso. Não estão dispostos a abrir mão disso. O terceiro ponto que o Boulos vai colocar é o seguinte, ele vai dizer, olha, para rolar um golpe tem que ter apoio dos Estados Unidos, e neste momento não tem. Qual é o argumento que ele usa? O fato dos Estados Unidos ser governado pelos democratas do Joe Biden, que são adversários políticos do trumpismo defendido pelo Bolsonaro. Então, os americanos não embarcariam nessa onda golpista do Bolsonaro por causa do Biden e dos democratas. Isso, para mim, então, é uma viagem. Isso é uma bobagem. Os americanos farão a mesma coisa que os militares e a burguesia. Vão esperar. Não tem por que eles se meter. Tá? Não tem por que eles se meter. Então eles vão esperar. E outra, a tradição democrata é muito mais intervencionista no plano externo que a tradição republicana. Então, assim, a posição do Bolsonaro em relação ao Trump e em relação ao Biden, na minha avaliação, pouco importa nisso aí.
pouco importa nisso aí. Até porque, gente, assim, de fato, eu não vejo uma sargentada no horizonte, mas existem muitos tons de sargentada. Eles não precisam botar os tanques nas ruas. Eles não precisam assumir com uma junta militar, como lá em 64, para depois realizar eleições indiretas no Congresso. Eles não precisam fazer nada disso. Tem muitas formas de puxar o tapete. Por exemplo, em 2016, foi 1 ou 2 tweets que resolveram a parada no Supremo. E fizeram com que o Supremo Tribunal Federal desse lá a sua de Pôncio Pilatos e lavasse as mãos. Então eles vêm esticando a corda de muitas maneiras, né? Eles podem simplesmente continuar tutelando esse processo nos bastidores, intimidando quem está na posição de poder. Isso é uma das maneiras, e isso pode acontecer sim. E aí, o quarto elemento que o Boulos coloca é o seguinte, ele vai dizer, olha, o que o Bolsonaro está fazendo, de fato, é criar caos para demandar uma ação de garantia da ordem dos militares, né? E esse ponto também vou concordar, mas aí eu vou voltar para aquele outro ponto que é o seguinte, essa figura que vocês estão vendo aí na tela, tá? Essa figura que vocês estão vendo aí na tela é o general Luiz Carlos Gomes Matos, tá? Que nessa última semana entregou a presidência do Superior Tribunal Militar. Tá? Esse cara é um general da ativa, tá? É um dos grandões das nossas Forças Armadas. E é golpista de primeira linha, gente. Ele estava junto lá na reunião do Bolsonaro com os embaixadores, onde o Bolsonaro foi pedir que eles ajudassem na sua intentona golpista. Esse cara é o mesmo cara que falou lá que a oposição estava espichando muito a corda e que ele não gostaria de ver quando essa corda iria arrebentar. Gente, entre esse tipo de militar, uma interpretação tosca, tá, do artigo 142 da Constituição, tá, onde eles se arvoram como resguardadores da ordem pública, da ordem política no Brasil, como uma espécie de poder moderador. Aquilo que é evidentemente falso, não é isso que está na nossa Constituição, mas eles se arvoram nesse sentido, eles se investem desta autoridade. E é isso que esse cara está dizendo. Essa semana esse cara veio com uma fala que foi interpretada como uma fala garantista, no sentido de dizer que os militares não deveriam se meter nas eleições. Mas ele, como bem lembrou lá Reinaldo Azevedo, né, deixa ali subentendido o contrário, de que o papel das Forças Armadas é de garantir a lisura das eleições, quando na verdade não, o papel das Forças Armadas é garantir que a justiça eleitoral garanta a lisura das eleições. Então o que eu estou querendo dizer? Sim, o Bolsonaro quer criar o caos, lá como o Boulos fala no seu vídeo, com os caçadores, atiradores, colecionadores, lá os CACs, que se multiplicaram pelo país, com esse monte de gente armada, com o apoio eventual que ele tenha nas polícias civis, militares, em agentes de segurança, de todo tipo. A ideia é justamente essa, porque ele sabe que se houver caos, ele vai ter alguns militares dispostos a levar adiante este argumento baseado no artigo 142 de que eles são os responsáveis pela manutenção da ordem. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer em relação à fala do Boulos? O Boulos tem razão em dizer que nós não devemos nos apavorar porque o medo vai nos paralisar, e tem razão de que nós devemos enfrentar isso primeiro com o discurso econômico da crise e segundo com o povo na rua. Mas onde é que eu estou discordando de que não há ameaça? É a única alternativa do Bolsonaro. É a única alternativa do Bolsonaro. E eu insisto, a burguesia, os norte-americanos, eles não precisam participar desse processo, é uma queda de braço. É uma queda de braço entre o campo liderado pelo Lula e pelo PT e entre os militares, que tem Bolsonaro como testa de ferro. É o conjunto dos militares? Um bloco militar? É a posição oficial dos militares? Não, mas não precisa ser, gente. Em 64, não havia esse tipo de unidade entre os militares. Houve somente no momento do golpe, mas não havia nem antes e nem no dia seguinte.
Ao contrário, as disputas continuaram acontecendo. Aconteceu uma caça às bruxas aos militares de esquerda, que foram enviados para a reserva, foram presos ou mortos, né, desaparecidos. E depois uma disputa entre os chamados legalistas, né, e a chamada linha dura. Então essas disputas já aconteciam e continuam acontecendo. E vão acontecer nos próximos meses. Então não há necessidade dessa união dos militares. Basta que alguns estejam dispostos a levar adiante esse processo, que conta, sim, com o 7 de setembro, a 25 dias das eleições, como mais uma cartada para gerar um clima de enfrentamento político nas ruas. Bolsonaro conta com isso. Bolsonaro conta bastante com isso. O risco é eminente. Estamos nas vésperas de um golpe? Não, não é para isso, calma, não é isso. Mas o que eu tô querendo dizer é, se nós não nos movimentarmos, Bolsonaro e os militares por trás dele estão se movimentando. Então, sim, nós temos que ir para a rua. Sim, nós temos que colocar isso como pauta. Sim, nós temos que enfrentar essas movimentações. E não esperar apenas a eleição para que esta, como que num passe de mágica, resolva as ameaças golpistas. Porque essa escalada pode acontecer durante as eleições, pode acontecer no final do primeiro turno, pode acontecer ao longo do segundo turno, pode acontecer no final do segundo turno, pode acontecer entre o final do segundo turno e a posse do Lula lá em janeiro. Tem muita coisa para acontecer aí e tem muitos tons de golpe. Não precisa ser necessariamente, tá? Não precisa ser necessariamente com tanques na rua, aquela sargentada clássica. Tem muitas tonalidades, tem muitas formas de fazer isso, de amarrar as coisas e de impedir que o resultado das eleições seja efetivado na sua integralidade.